Será que o Espírito Santo é uma pessoa? Será que as personificações que a Bíblia apresenta sobre o Espírito Santo provam que ele tem personalidade? Essa vai ser uma análise um pouco breve, mas muito interessante que nós vamos fazer por meio dessa gravação. Por exemplo, a Bíblia ela está repleta de personificações ou prosopopeias. A prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir sentimentos, ações próprias de seres humanos ou de pessoas a coisas inanimadas, seres irracionais, né? Então essa é a figura de linguagem chamada personificação. A Bíblia ela fala diversas vezes do Espírito Santo com características pessoais, e para muitos isso é uma prova de que o Espírito Santo é uma pessoa. Esse vídeo ele vai visar exatamente esclarecer esse ponto. Por exemplo, em João, capítulo 14, versículo 26, esse versículo ele fala de muitas características do Espírito Santo. Fala, por exemplo, que o Espírito Santo ensina, que o Espírito Santo nos faz lembrar. Em João, capítulo 15, verso 26, diz que o Espírito Santo testifica ou dá testemunho. Em João 16, 13, diz que o Espírito Santo guia, fala, ouve e declara. Olha só que interessante. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. E em João 14, 16, diz que o Espírito Santo consola, é o nosso consolador. Então, várias vezes a Bíblia ela apresenta o Espírito Santo com características pessoais. Só que nós podemos encontrar na Bíblia diversas personificações semelhantes para coisas inanimadas. Eu vou dar um exemplo. Em Gênesis 9,16, Deus disse que quando visse o arco-íris, aquele belo arco-íris que apareceu após o dilúvio, ele iria lembrar do pacto, a aliança que fez com a humanidade. Ou seja, o arco-íris não é uma pessoa, mas ele faz lembrar. Ele faz Deus lembrar da sua promessa à humanidade. Portanto, o arco-íris não é uma pessoa. E o Espírito Santo fazendo-nos lembrar de outras coisas também não prova que é uma pessoa. Mas e quanto ao atributo de ensinar? João 14, 26 diz que o Espírito Santo nos ensina. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Lá diz que nós não falamos com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, o Espírito Santo. Esse versículo realmente atesta que o Espírito Santo nos ensina. Porém, ele também diz que nossas palavras, as palavras que nós usamos na nossa pregação, não devem ser ensinadas pela sabedoria humana. Então, a sabedoria humana também ensina, porém não é uma pessoa. Trata-se novamente de uma personificação. Segundo a Timóteo capítulo 3,16 diz que a Escritura é proveitosa para ensinar. Então a Bíblia, a Escritura também ensina, mas não é uma pessoa. Será que é só o Espírito Santo que testifica? Em João 15, 26 diz que o Espírito Santo testifica. Bom, João 5, verso 36, Jesus disse que as obras dele iriam testificar. Será que as obras de Cristo são pessoas? É claro que não. São personificações. Em João 16, 13 diz que o Espírito iria nos guiar a toda a verdade. Porém, Neemias, capítulo 9, versículo 19, diz que uma nuvem guiou o povo de Israel. Será que aquela nuvem, aquela coluna de nuvem era uma pessoa? É claro que não, esse raciocínio é fraco, é falho. Então a nuvem, assim como a nuvem não é uma pessoa, o Espírito Santo também não é uma pessoa mesmo guiando os servos de Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo fala. A palavra de Deus também fala. Leia 1 dos Reis 19, verso 9. Leia Lucas 11, 49. Lá diz que a sabedoria de Deus disse. A palavra grega disse ali é o mesmo verbo usado em Atos 13, 2, quando fala que o Espírito Santo disse. Comparando essas duas passagens, nós vemos que a Bíblia fala, o Espírito Santo fala, e também que a sabedoria de Deus fala. Isso não prova que são pessoas. Mas a Bíblia diz que
o Espírito Santo iria declarar o que ele ouviu. Será que o Espírito Santo é uma pessoa? Como pode ele ouvir-se sem ser pessoa? Bom, Miqueias 6,2 mostra que os montes, até as mesmas montanhas escutam, ouvem. É claro que é uma personificação. Em João 16,13 diz que o Espírito Santo iria declarar coisas vindouras, mas o Salmo 19,1 diz que os céus declaram a glória de Deus. Será que os céus físicos, as criações de Deus são pessoas? Não, mas elas foram personificadas na Bíblia. Efésios 4,30 diz que o Espírito Santo se entristece, mas isso também é uma personificação. Nós sabemos que o espírito humano, a própria palavra espírito, ela é polissêmica, ela tem vários significados, e nesse contexto, ela se refere ao próprio Deus. Entristecer o Espírito Santo é entristecer o próprio Deus. Por exemplo, 1 dos Reis 21,5 mostra o espírito do rei Acabe triste. Refere-se então a outra pessoa que habitava dentro de Acabe? Ou refere-se a aquela disposição mental, aquele sentimento que o próprio rei Acabe estava sentindo? A tristeza. Então, entristecer o Espírito Santo não se refere a entristecer outra pessoa, mas sim entristecer a fonte do Espírito Santo. O Espírito Santo não é pessoa, mas a sua fonte é. Por isso ele é chamado de Espírito de Deus. Em João 14,16, diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Usa a palavra paráclitos em grego. Mas em Romanos capítulo 15, versículo 4, fala das Escrituras como consolando a gente também. E a palavra grega é paráclisis, a palavra da qual deriva o substantivo ou adjetivo paráclitos em João 14,16. As Escrituras também são consoladoras. Basta ler Romanos 15,4. Em todas as passagens onde o Espírito Santo é personificado, nós encontramos diversos exemplos bíblicos similares que nos ajudam a provar que se trata de mera personificação. No entanto, existem outras passagens da Bíblia, na verdade são muitas, que tornam impossível entendermos o Espírito Santo como uma pessoa. E não podem essas passagens ser desconsideradas. Por exemplo, Atos 2,4 fala que o Espírito Santo enche as pessoas, mas não apenas várias pessoas ao mesmo tempo. Como pode uma pessoa espiritual encher outras pessoas? Percebeu? Atos 2,17, Atos 10,45 diz que o Espírito Santo é derramado. Ele é derramado sobre as pessoas. Como é que pode uma pessoa ser derramada? Agora, uma força pode ser derramada no sentido figurado, onde Deus derrama ou coloca a sua força ativa sobre os seus servos. Em Números 11, versículo 17 e 25, fala que o Espírito Santo pode ser parcelado. Você tira um pouco do Espírito Santo de uma pessoa para pôr em outra. Logo, o Espírito Santo não é uma pessoa. Em João capítulo 20, versículo 22, Jesus até mesmo sopra o Espírito Santo. Ele soprou sobre os discípulos e disse: recebam Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo pode ser soprado e uma pessoa não pode ser soprada. O Espírito Santo geralmente é associado a coisas impessoais na Bíblia. Por exemplo, em Mateus 3,11, a Bíblia fala de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Será que o fogo é uma pessoa? Em Atos, capítulo 6, versículo 5, fala de pessoas cheias de fé e de Espírito Santo. Será que a fé é uma pessoa? Em Atos 13:52, fala de pessoas que estavam cheias de alegria e de Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é uma pessoa? A alegria não é. O Espírito Santo também não. Em 1 de João 5, versículos 7, 8, diz que o Espírito Santo testifica junto com a água e o sangue, que não são pessoas. Com base nesses textos, será que pode-se mesmo provar que o Espírito Santo é uma pessoa? Para encerrar, eu gostaria de ler um último verso. É o verso de Atos, capítulo 2, versículo 33. Esse verso diz o seguinte: ele usa o pronome demonstrativo grego tuto, que é um pronome referido a seres, ou melhor, a coisas impessoais.
Porque no grego existem pronomes para pessoas, pronomes masculinos, pronomes femininos. Esse pronome tuto é neutro. Aqui diz que ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2,33 fala do Espírito Santo como sendo derramado e ainda se refere a ele como isto. O pronome isto, em grego tuto. Esse pronome é aplicado a coisas e não pessoas. Como pode? Isso seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, depois dessa nossa análise, nós entendemos que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele é a força ativa de Deus. Não é uma mera energia, não é uma mera força, mas é o poder mais forte do universo, a força irresistível do nosso Criador.